Olá, amadinhos! Estamos de volta, né? Ou melhor, estou chegando agora, né, para vocês, com vocês, para nossa aula 66. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, mas só que hoje a gente vai trabalhar a aula de literatura, trabalhando o arcadismo em Portugal. Então, de olho na tela. Temos aqui, né, aula 66.1, literatura, arcadismo, né, o conceito histórico e as características. Olha a nossa árvore do conhecimento com a temática, né, que fala período literário e arcadismo. Só que esse arcadismo aqui a gente vai começar lá com o de Portugal. Depois, né, na próxima aula a gente trabalha o arcadismo no Brasil. Tá certo? Como você já sabe, né, sempre começou lá na Europa, depois para aqui no Brasil. Beleza? Então, vamos falar assim, naquele tempo, olha só o texto que eu trouxe para vocês. Vou contar que nem historinha. É história mesmo, né? Naquele tempo, até meados do século XVII, a base do ensino em Portugal era religiosa. Sob o reinado de Dom José I, né, de 1750 a 1777. Seu influente ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, ou simplesmente Marquês de Pombal, promoveu uma série de mudanças e inseriu no país ideias, né, iluministas, porém com tendência ditatoriais. A Real Mesa Censória, por exemplo, uma espécie de inquisição promovida pelo Estado português e apoiada por Pombal, proibiu obras filosóficas de Spinoza, Voltaire, Hobbes, Diderot, né, e Rousseau. Beleza? Só era permitido ler o que a mesa autorizasse. Em 1759, por razões políticas, a antes poderosa Companhia de Jesus foi extinta. Seus bens confiscados, os jesuítas expulsos da colônia. O ensino passou para o controle do Estado. E graças aos proventos do ouro brasileiro, o ministro português transformou Lisboa, cidade violentamente destruída por um terremoto, em 1755, em uma metrópolis moderna. Então, aqui um trechinho, né, da história, né, lá nesse período, né, do arcadismo, né, o neoclassicismo do século XVIII. Belezinha? Então, vamos lá, vamos lembrar essa questão, né, do arcadismo e neoclassicismo, século XVIII. Olha só aqui, ó. Por que eu comecei com estas imagens? Essas imagens aqui, amadinhos, vai mostrar que aquela fuga, né, para o campo, que é a paz, a tranquilidade. Eu vou ser o pastor, eu quero cuidar das minhas ovelhas. Então, quando você ouvir algum texto, ou então algumas obras, né, pintura relacionada assim, sempre ao pastoril, à natureza, você já sabe que vai se tratar do neoclassicismo, beleza? Então, aqui somente para você fixar, armazenar no seu HD, beleza? Então, vamos lá, para o contexto histórico do arcadismo. O arcadismo surgiu em 1756, quando fundaram a Arcádia Lusitana, uma reputada academia literária que tinha como objetivo combater os excessos do espírito barroco e orientar a produção poética para a estética neoclássica. Com o objetivo de se afastar da estética barroca,
O poeta Árcade baseia-se nos preceitos do iluminismo, movimento filosófico de base racionalistas e antirreligiosas. Então, você sabe que lá no século XVI, né, nesse período do Barroco, era o quê? Era o exagerado, era o homem em conflito, né? A igreja era o centro, tá certo? É a questão concentrada na religião, né? Centro de tudo, a Igreja Católica tinha um poder, tá certo? Então, vamos lá. Aspectos gerais, nós temos aqui do arcadismo, racionalismo, né? Superação dos conflitos espirituais do período barroco. Temos também retomada dos valores clássicos, o belo, o bem, a verdade, a perfeição. Temos aqui mais outra característica marcante, como eu vi quando a gente começou lá, mostrando aquelas duas obras, a questão do campo, né? da natureza. Então, o pastoralismo, né? A utilização de pseudônimos, né? Pastoris, ou seja, vão usar apelidos, né? Falsos nomes para poder e vai escrevendo os seus poemas, tá certo? Valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana. Então, aqui são os principais, né, aspectos, as principais características desse período literário. Aí temos aqui, né, as expressões em latim, fugere urbem, que quer dizer a fuga dos centros urbanos. Aqui o povo quer paz, quer tranquilidade. Ó, vem naquele período que conturbado, que o barroco era aquela inquietação, aquele conflito interno que ele tinha. Pronto, aqui no arcadismo, já não tinha mais esse conflito, queria paz, tranquilidade, tá certo? Então, saía da cidade e ia ao campo, né? Ele buscava sempre o equilíbrio. Outra expressão latina, nós temos aqui locus amoenus, né? Opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza, no campo, ó, pastores, riachos e ovelhas, sempre, tá? Áurea mediocritas, né? Exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e harmônica, é uma vida tranquila, né? Mediana, vida simples, né? Aí carpe diem, que é o viver agora, viver o presente. Inutilia truncar, ó, simplicidade no estilística, clareza, equilíbrio, reação contra os excessos formais do barroco. Não, o barroco era exagerado. E aqui não. É a questão, né, da simplicidade. O arcadismo também você pode ver alguns livros também como neoclassicismo, né, um novo clássico, porque vai voltar, né, a essa questão do belo, né? O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, como cetismo, foi um movimento literário que surgiu na Europa no século XVIII. O nome arcadismo faz referência à Arcádia, região da Grécia Antiga. Na mitologia grega, era a morada de Pan, o deus grego dos bosques, das matas e dos pastores, tida como ideal de inspiração poética. Então, aqui, né, a questão do arcadismo, sempre trazendo para vocês as imagens, né, voltada à natureza, à simplicidade, ao homem do campo, ao homem pastor. Então, toda vez que você encontrar
a questão, o que está centrado mais a questão pastor, que cuida da ovelha, que cuida do seu rebanho, já sabe que está falando, né, desse estilo literário, né, desse movimento literário que é o neoclássico, que é o arcadismo. Ó, aqui na imagem, ó, sempre seus pastores, né, no campo, conversando, tranquilidade, simplicidade. Os escritores desse período, conhecido como Arcade, buscavam distanciar da forma de escrita do barroco. A escola literária anterior, que tinha os exageros, os excessos, como uma das suas características. Os autores do arcadismo tinham o costume de assinar seus trabalhos com pseudônimos baseados nos nomes de pastores da poesia grega ou latina. Isso explica a presença da mitologia greco-romana e de todo o pastoralismo nas obras arcadistas. Então, eu vou ler aqui para vocês um trecho, né, que traz da poesia Arcade, né, desse período. Aqui vou deixar aqui para vocês, né, da questão, quais são as características mais baseadas, sempre exaltação da pureza do homem primitivo, natural e espontâneo, e que não quer dizer que os poetas árcades valorizavam o quê? O rústico, o animalesco e o bruto. A adoção de pseudônimo, né, que já foi falado, né, pastorismo, para garantir a verossimilhança do fingimento poético dos autores, quando mergulhavam em seus exílios voluntários naturais. Então, para eles iam se exilar na natureza, ou como pastor, ou como um pescador. Um homem que gosta da natureza, homens naturais. Tinha supervalorização de cada minuto da existência pelo fato do dia, de amanhã ser incerto. O poeta deveria gozar o momento do presente, como assim, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar o agora, né? O carpe diem. O uso de referência da mitologia clássica sem atribuição de caráter religioso. Olha só, as entidades mitológicas fazem parte do fingimento poético que compõe o mundo dos pastores. Como muitos assumiram as condições dos neoclássicos católicos, são comuns também em referência a Cristo e a Nossa Senhora. Tá certo? Beleza? Certinho aí? Então, aqui, como eu falei para vocês, eu vou ler um trechinho da poesia de Bocage, que diz o seguinte: já se afastou de nós no inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores, a fértil primavera, mãe das flores. O prado, ameno de boninas veste, varrendo os ares surtiu o nordeste, os torna azuis as aves de mil cores, adejo entre zéfiros e amores, e toma fresco tejo a cor celeste. Vem, ó Marília, vem lograr comigo, deste alegres campos e beleza, destas copadas árvores e abrigo, deixa louvar da corte a vã grandeza. Quando me agrada mais estar contigo, notando a perfeição da natureza. Então, aqui neste soneto, você percebe nessa questão, assim, quando ele fala prado, o prado ameno de boninas veste, quer dizer assim, que o campo está cheio de flores, né? Que flores são essas? Margaridas, né? Belas flores. Aí lá no embaixo, lá que fala bem assim, adejam entre zéfiros e amores que pairam entre o zéfiro, que quer dizer os ventos que sopram do ocidente, e o amores é referência ao Deus do amor,
tá certo? E Tejo, o principal rio português. Quando fala lograr, né, tirar proveito, desfrutar deste momento. E o segundo texto também é de Bocage, que você vai também perceber essa questão da natureza, né? Dessa questão que ele procurava a mostrar a natureza. Então, o texto 2 fala o seguinte: importuna razão, não me persigas. Cesse a ríspida voz que em vão murmura. Se a lei de amor, se a força da ternura, nem domas, nem contrastas, nem mitigas. Se acusas os mortais e não os obrigas, se conhecendo o mal não dás a cura. Deixa-me apreciar minha loucura, importuna, não me persigas. É teu fim, o teu projeto encher de pejo. Esta alma frágil, vítima daquela que maldiga, ou melhor, que injusta e vária, noutros laços vejo. Queres que fuja de Marília bela, que maldiga desdenhe o meu desejo, a carpi delirar por ela. Então, essa questão de oportuna e que incomoda em ser inconveniente, mitiga, quer dizer, alivias, né? Perde o sentimento de vergonha e carpi, lamentar. Tá certo? Então, aqui nesses textos você percebe que o Bocage, né? Ele era um escritor inovador da vanguarda. Beleza? Então, falando em Bocage, vamos aqui, né? O arcadismo em Portugal, Bocage. Bocage é esse rapazinho aqui. Então, esses dois sonetos, desses dois textos que eu li, que foram lidos, de Bocage. A poesia de Bocage está dividida em 3 vertentes. A arcádica, né, que é o soneto utilizado como estrutura, e você já sabe como que é a estrutura do soneto, né, que são de 14 versos, né, que tem 4 estrofes, sendo duas estrofes com 4 versos, que são 2 quartetos, e 2 estrofes com 3 versos, que são 2 terceiros. A satírica, devoradora, cruel em todos os sentidos. A pré-romântica, nela predomina os temas de perdas e saudade e a solidão. Então, o segundo texto que eu li, está relacionada à questão pré-romântica, né? A saudade da pessoa amada. No caso, tanto que ele citou lá no finalzinho, Marília. Aqui, estou retornando aqui na questão, né, que está presente, né, nas características de Bocage. Nós temos áurea mediocritas, que quer dizer vida medíocre, mais de realizações espirituais. O carpe diem, aproveitar a vida. O pastor convida a sua amada a aproveitar o momento presente, pois sabe da fugacidade do tempo. Fugere urbem, né? Fugir da cidade, do escritor romano clássico Horácio. Inutilia truncar, cortar o inútil, referência aos exageros do barroco, né? E viver a simplicidade, com simplicidade. Locus amoenos, né? Lugar ameno, um refúgio em detrimento aos centros urbanos da corte. Aqui nós temos também, né, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Quem foi? Ele viveu de 1765 a 1765 a 1805. Bocage foi muito, né, um poeta clássico convencional da Nova Arcádia, escritor da vanguarda que rompeu com as regras arcades, né,
e propôs uma poesia centrada em um eu sofredor, apaixonado, intenso e consciente da morte. Poeta crítico e satírico dos homens do seu tempo, autor de produções em que utilizava motes e glosas típicos da tradição lusitana, foi também autor de poemas, piadas eróticas, pornográficas, censurada, mas responsável por sua popularização entre os lusitanos e entre os falantes da língua portuguesa das colônias. Então, aqui, ó, mais um pouquinho, né, que é a maior figura, né, do arcadismo português. Ele entrou na Nova Arcádia com o pseudônimo de Eumano Sadino, né, que Eumano Sadino é o anagrama de Manuel. Se você analisar, né, colocar aqui, ó, presta atenção, Eumano dá o mesmo nome, tem as mesmas letras que tem na palavra Emanuel. Emanuel não, Manuel, né? Sadino é uma alusão ao rio, né? Ao rio Sardo, que tá no caso aí, só tá aí, mas é o rio, né? Que corta Setúbal, terra natal do poeta. E a musa é Marília, né? É o cenário campestre e povoado de deuses. Predomina o locus amenos. A poesia satírica de Boccaccio tem força demolidora, a linguagem é vulgar e os versos são, em sua maioria, redondilha. Beleza? A obra pré-romântica do poeta novamente se utiliza do soneto. Os temas são tristes, a amante está longe e o próprio poeta se reconhece incapaz de recuperar as chances que a vida lhe deu. Camões é o tema do poeta por aquela época. Então aqui eu tenho, né, eu trouxe aqui para vocês mostrar uma imagem em que ele escrevia, né, os seus textos, né, suas poesias, os seus poemas, no período da prisão, né, porque estava longe da sua amada e ele começava a escrever, tá certo? O Boccaccio escreveu a maioria dos seus textos na prisão. Então, tome nota. Boccaccio, poeta maldito, pastor bucólico e o pré-romântico. Após alguns anos de estudo, a índole boêmia, desenfreada e romântica, leva Boccaccio aos botequins, onde ganha fama de arruaceiro, repentista e improvisador. Conhece Gertrudes, que sua maior poesia imortalizou como Getrúria. Então, aqui, né, fonte de seu maior infortúnio amoroso, né? Aí, deixa eu trocar aqui, né? Colocar o desenho aqui para vocês. Então, Boccaccio. O que nós temos também nessa questão, né? Camões, grande Camões, quão semelhante. Acho teu fado ao meu, quando os cortejo. Igual causa nos fez perdendo o tejo. Arrostar com sacrilégio gigante. Então, aqui, Boccaccio tinha como Camões a obsessão de destino trágico, que emanava a vida dos poetas, a dor do exílio, a adversidade, da sorte, o desejo de paz por meio da morte. Então, aqui, como já diz, né? Ele já, da questão do pré-romantismo, aqui já tem um pouquinho, né? Lá no romantismo você vai ver que tem essa questão, né? Que a morte é o caminho ideal, né? A fuga para a morte também, que já tem também sinais, né, das características do próximo movimento, né? O poeta retoma dos grandes clássicos maneiristas,
o tema do artista predestinado à desgraça. Modelo meu tu és, mas ó tristeza, se te imito, não transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. O que nós vamos observar aqui, né? A questão você vai observar a dramática, observe a dramática consciência dos limites da semelhança no que diz respeito poético. Observe também o emprego das maiúsculas, alegorizando as palavras no interior dos versos. Então, vamos lá. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza. Aí você vê, ó. Se te imito, não transe da aventura. Não te imito nos dons da natureza. Aqui, né? Camões, grande Camões com o semelhante. Acho teu fado ao meu, quanto os cortejo. Então, nessa questão aqui, ele está comparando a sua atribulada à do poeta quentista, né? Faz a comparação do seu estado ao que Camões passou no período do quentista. Aí temos aqui, igual causa nos fez perder no Tejo, arrostar sacrílego gigante. Como tu, junto ao Ganges sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo. Como tu, gosto vãos que em vão desejo. Também carpindo estou saudoso amante. Ludíbrio como tu, da sorte dura, meu fim demando ao céu pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Então, aqui você percebe, né, que ele era obcecado por Camões, certo? E mais outra, agora vendo uma outra poesia, né? Agora a poesia A Minha Amada. Então, nós temos aqui, vamos ver quais são as características, né? Todas as poesias que eu estou lendo aqui é de Bocage, né? Todos os sonetos. Se tu me visse, Josino, a minha amada, havias de louvar o meu bom gosto, pois seu nevado, rubicundo rosto, a mais formosa não inveja nada. Na sua boca Vênus faz morada, nos olhos Cupido as setas posto, nas mamas vais lascívia o seu encosto, nela enfim tudo encanta, tudo agrada. Se a Ásia visse coisa tão bonita, talvez lhe levantasse algum pagode. A gente que na foda se exercita, beleza mais completa ver não pode, pois mesmo cono seu, quando palpita, parece estar dizendo, fode, fode. Então, aqui é a sátira de Bocage, né? Ora em termos elevados, ora em termos vulgares. Que você percebeu aí pelas as palavras usadas, né? Nos vocabulários, tá certo? Nessa questão de ter falado lá no finalzinho, né? Questão, a gente que na foda se exercita, ó, parece estar dizendo lá no finalzinho, fode, fode. Então, há termos elevados e também termos, né, vulgares. Agora, a questão aqui, você vai perceber
das características presentes nesse texto Árcade. Marília, se em teus olhos atentara. Marília, se em teus olhos atentara, do estilífero sólio reluzente, ao ver o mundo outra vez omnipotente, o fulminante Júpiter baixara. Se o Deus que as sanhas fura te avistara, as mãos de neves, o colo transparente, suspirando por ti do caos ardente, surgiu a luz do dia e te roubara. Se a veste de mais de perto o sol descera, no áureo carro veloz dando-te assento, até da esquiva Dáfne se esquecera, e se a força igualasse o pensamento, ó, alma da minha alma, eu te oferecera, com ela a terra, o mar e o firmamento. Então aqui, né, uma poesia, né, quem é o pastor? É o Bocage, né? Bocage, o pastor bucólico. Então, vimos aqui algumas, né, das características, as 3 partes, né, que ele escreveu, Manuel Bocage. Agora vamos lá, Amadinho, para o nosso momento, que é a hora de produzir, né, o trabalhando gênero. Que produção será feita? Então, nós temos aqui, né, você vai fazer um resumo desse período literário, né, arcadismo ou neoclassicismo. Você vai pesquisar alguns poemas, tá certo? Pode ser vários, e você vai escolher apenas um. Você vai escolher um poema épico e você vai identificar as características predominantes, né, do período, né, estudado, do período do arcadismo, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse aqui, eu tenho um outro poema de Bocage, aí eu vou ler aqui para vocês e vocês vão tentar descobrir as características, né, presente do arcadismo. Aí tem um mote, né, que fala assim: almas, vidas, pensamento. Glosa. Calções, poloenas, calçados, sapatos, percevejos, pulga, piolhos, azeites, vinagre, molhos, tigelas, pires e pratos. Cadelas, galgos, gatos, pauladas, dores, tormentos, burro, cavalo, jumentos, naus, navios, caravelas, corações, tripas, moelas, alma, vidas e pensamento. Então, o que seria essa questão quando ele coloca assim, mote? O que é um mote? Né? Motivo prévio, tema inicial, composto de poucos versos. Pode ser cantiga popular, um poema, um provérbio, um trocadilho, ou mesmo uma criação original do próprio poeta. Aí ele deu outro título de glosa. O que é glosa? É estrofe que retoma o que se desenvolve no mote. Então, o que falou lá no mote? Falou alma, vidas e pensamento. Ó, alma, vidas e pensamento. O que ele diz assim? Burros, cavalos e jumentos. Então, tudo tem uma vida, tá certo? Corações, tripas, moelas. Aí, finaliza com alma, vida e pensamento. Beleza? Então, amados, então você vai fazer essa produção, você vai procurar o soneto, né, de Bocage, e dentro dele você vai identificar as principais características. Beleza? Então, ficando por aqui, tá certo? Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!